Então, assim, os cristãos do Ocidente financiam a morte e a perseguição aos cristãos do Oriente. E isso nunca é falado. O fim do cristianismo na região da Palestina e na região do Oriente Médio foi pago nas igrejas evangélicas. Sim. Isso precisa ser dito. Foi pago e foi promovido nas igrejas evangélicas, que ofereceram apoio tático, apoio ideológico, apoio moral, todo tipo de apoio que foi feito, obviamente, muito mais nas igrejas americanas do que nas igrejas brasileiras, ao Estado de Israel e todas as suas políticas que levaram ao fim a proteção dos cristãos no Oriente Médio. Por exemplo, Saddam Hussein, um governante autoritaríssimo, assassino e o que você mais puder chamar dele. Mas quem era o segundo no poder dele lá? Tariq Aziz, que era um cristão. Você tem um fim desse equilíbrio que Saddam Hussein, com todos os seus defeitos, tentava estabelecer ali no Iraque. O que acontece com os cristãos do Iraque? Passam a ser chacinados pelos grupos terroristas, passam a ser chacinados pelas milícias, as igrejas passam a ser destruídas. Hoje os iraquianos que são muçulmanos estão reconstruindo as igrejas, investindo dinheiro no Estado para tentar trazer os cristãos de volta. E esses cristãos acabam aonde? Na Bélgica, na Dinamarca, em outros países da Europa que recebem só refugiados cristãos, tá? Aí eles chegam lá e o que acontece com eles? A religião não sobrevive para a geração seguinte. Pera aí, que apoio de Cristo que esses cristãos aqui do Ocidente dão para o fim do cristianismo onde ele nasceu? Apoiando sempre facções extremistas ou países que estão interessados no fim da cristandade. Não, existe uma incoerência aqui que é interessante apontar, tá? É que, assim, as mesmas pessoas que criticam a imigração de árabes para a Europa apoiam essas guerras que vão ao Oriente Médio, vão à Ásia e criam os fluxos de imigrantes que vão parar na Europa, entendeu? É uma máquina que se retroalimenta. A economia europeia sobrevive à base dessa mão de obra barata, que sai da Ásia e do Oriente Médio. Aí eles chegam lá, não são integrados, começam a viver em guetos, etc. E aí a população local começa a perseguir eles, entendeu? Num viés ideológico, ao mesmo tempo defende o que tirou eles da terra natal. Os neocons defendem a guerra que traz o Islã para a Europa. É isso, esse pessoal não entende todas as contradições que a política deles coloca. Todos os regimes que apoiam as comunidades dos cristãos no Oriente Médio são demonizados, é feito sanções para que eles caiam, eles são atacados, eles são destruídos. Os que são contra eles são apoiados, é isso. Assim, eu não sou cristão, eu sou muçulmano, mas verdade seja dita. O que essas pessoas fizeram é trazer o fim a todas essas comunidades. A primeira coisa que aconteceu em 2023 de marco histórico sendo explodido foi a igreja de São Porfírio, a terceira igreja mais antiga da história da cristandade, que foi bombardeada por Israel. Você imagina, por exemplo, sei lá, no Islã bombardearem a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro templo mais sagrado dentro da comunidade. E os evangélicos aqui em Rondônia fizeram uma homenagem para Benjamin Netanyahu na mesma semana. Não, e aqui, vamos colocar aqui bem claro, assim, o completo desligamento da realidade de um brasileiro defender essas coisas, entendeu? Como eu falei, durante os anos 80, o Brasil se salvou da crise do petróleo se aproximando da Liga Árabe. A nossa posição em todos os organismos internacionais, desde a época do regime militar, é de uma solução de dois estados. Desde a época, vamos falar de Pedro II, tá? De Pedro II, exatamente. Tá bom? Isso. Não, nessa época nem existia Israel. Exato. Mas já é uma tradição que... então. Mas, enfim, o presidente Figueiredo, num dos seus últimos anos de governo, ele foi na ONU, foi um dos poucos presidentes brasileiros a discursarem na ONU, na Assembleia Legislativa, e foi enfático em defender a solução de dois estados e a posição do Brasil como amigável aos árabes.